A escuridão milenar do deserto egípcio guarda segredos que as areias do tempo tentam em vão soterrar. Não são apenas as pirâmides que nos observam com seus olhos pétreos, mas a própria rocha, cada bloco imenso, cada corte impossível, sussurra uma verdade perturbadora. Pense no granito vermelho, extraído de pedreiras a mais de 800 quilômetros ao sul, transportado através de terras inóspitas, de rios tempestuosos. Não apenas blocos, mas montanhas em miniatura, pesando toneladas, empilhadas com uma precisão que desafia a gravidade e a lógica da época. Dizem que os antigos egípcios usavam ferramentas de cobre, areia. Uma imagem quase ingênua. Cobre, um metal maleável, contra a dureza implacável do granito. A mente humana, confrontada com o impossível, cria narrativas para aplacar o medo do desconhecido. Mas e se eu lhe dissesse que a sua maestria em trabalhar a pedra superava as nossas máquinas industriais mais avançadas? E se a precisão dos seus cortes fizesse os nossos robôs mais sofisticados parecerem brinquedos toscos? A história que nos contaram, cuidadosamente construída sobre a base de ferramentas primitivas e força bruta, começa a desmoronar-se sob o peso da própria evidência. O artefato conhecido como número 7, por exemplo. Nele, sulcos espirais se desenrolam com uma perfeição que nenhuma mão humana, por mais hábil que fosse, poderia replicar com ferramentas de cobre. A profundidade da penetração, a velocidade com que aquela broca imaginária teria de roer o granito. O cálculo é assustador. Revela uma metodologia, um poder de perfuração que não se encaixa nos livros. O verdadeiro mistério, porém, não reside nas vastas pedreiras ou nas câmaras secretas. Ele se esconde à vista de todos, dentro de museus repletos de relíquias que a maioria das pessoas passa sem sequer notar. Um desses objetos, um enigma de granito inacabado, esculpido a partir de um único bloco de granito vermelho de Assuão. À primeira vista, parece um sarcófago incompleto, uma obra abandonada. Mas a sua verdadeira natureza é um abismo. Os pesquisadores, ao examinarem o seu interior, viram o seu entendimento da antiguidade desabar. As paredes internas não eram ásperas, não exibiam as marcas irregulares de cinzéis de cobre e abrasivos de arenito. Não, ali estavam sulcos espirais, perfeitamente espaçados, contínuos, envolvendo toda a câmara como o interior de um tubo usinado. Uma repetição hipnótica. A uniformidade era tão absoluta que, quando engenheiros modernos posicionaram medidores a laser sobre as superfícies, a luz refletiu de uma forma idêntica ao granito cortado por máquinas contemporâneas. E a profundidade. Não eram arranhões superficiais, resultado de uma lenta abrasão manual. Eram marcas profundas, limpas, descendo numa espiral constante. A assinatura inconfundível de uma broca tubular rotativa, mordendo a pedra com um torque constante e inabalável. Uma força silenciosa e precisa. O cobre, o metal mais forte que os egípcios possuíam, era macio demais para tal façanha. É como tentar cortar diamante com argila. Se os antigos egípcios realmente possuíam uma tecnologia de corte de diamante ou algo ainda mais incompreensível, então cada página da nossa história teria de ser reescrita. Não foram apenas pirâmides que o passado construiu. Ele tocou numa tecnologia este objeto foi esculpido milênios antes que perfuratrizes de ferro, ferramentas de aço ou máquinas rotativas sequer existissem. Milhares de anos, um abismo de tempo e tecnologia que, por si só, já deveria nos fazer questionar. Mas o verdadeiro horror, a verdadeira disrupção, emerge quando aprofundamos o olhar, quando nos permitimos ver o que se esconde sob a poeira da história.
O choque inicial apenas se aprofundou quando uma equipe de investigadores mergulhou nos núcleos de perfuração, aquelas testemunhas silenciosas coletadas por Flinders Petrie no século XIX. Cada um desses cilindros de pedra, extraídos do coração de uma civilização que supostamente mal dominava a roda, revelava um ritmo de corte que desafiava a própria lógica, uma taxa de avanço de 1/10 de polegada por revolução. Pense nisso, 1/10 de polegada. Para contextualizar, este é um feito que mesmo as brocas modernas com ponta de diamante, operando sob pressão industrial massiva, lutam para alcançar. Mas aqui estava gravado na pedra uma evidência irrefutável de uma capacidade que não deveria existir. As ranhuras que serpenteavam pelas paredes internas eram de uma consistência perturbadora. Não havia oscilação, nenhuma hesitação, nem mesmo o menor desvio aleatório. A perfeição era absoluta, um testemunho mudo de uma força mecânica estável, guiada por uma precisão que transcende a imperfeição da mão humana. Era o comportamento exato de uma ferramenta que não apenas girava, mas era impulsionada por um poder que a mantinha firme, inabalável, através da rocha mais dura. Engenheiros contemporâneos, armados com todo o conhecimento e tecnologia do século XXI, tentaram replicar esses cortes. Utilizaram tubos de cobre, tal como se acredita que os antigos teriam feito, recheados com areia de quartzo, o abrasivo mais comum da época. Os resultados foram, para dizer o mínimo, um fracasso espetacular. Após horas e horas de moagem ras, inconsistentes, uma afronta grotesca à suavidade espelhada das paredes internas da antiga caixa. Uma diferença abismal que grita sobre uma tecnologia perdida ou talvez nunca antes compreendida. Cientistas presos à narrativa oficial tentaram explicar a discrepância, propondo que os egípcios teriam usado abrasivos mais duros, como esmeril, corindo ou quartzo triturado. Mas o microscópio, implacável em sua verdade, revelava algo ainda mais profundo. As ranhuras microscópicas continuavam a exibir taxas de descida controladas, uma regularidade que nenhuma pasta abrasiva solta, por mais dura que fosse, poderia replicar. Não era apenas a dureza do abrasivo, era a forma como era aplicado, a pressão e a velocidade com que a ferramenta avançava. O mais surpreendente de tudo era o padrão espiral. Por vezes, a distância entre as ranhuras mudava no meio do corte, como se o operador da ferramenta ancestral tivesse ajustado a pressão ou a velocidade em tempo real. Uma capacidade que só se torna possível com um dispositivo motorizado, com um controle que está muito além de qualquer coisa que a egiptologia convencional ouse sequer sussurrar. O artefato não apenas desafiava a história oficial, ele a estilhaçava em 1000 pedaços. Um tubo de granito que simplesmente não deveria existir. O núcleo número 7 de Petrie. Se há uma única peça de evidência física capaz de lançar a narrativa convencional num caos irremediável, é este núcleo. Um pequeno cilindro de granito, com apenas alguns centímetros de comprimento, removido durante o século XIX por Sir William Flinders Petrie do Planalto de Gizé. À primeira vista, parece nada mais do que um tosco pedaço de pedra, um mero tampão. Aparentemente, foi perfurado em granito sólido, usando uma broca de rotação rápida. Mas é sob a lente de um microscópio que ele revela um segredo que continua a atordoar engenheiros mais de um século depois. Uma ranhura espiral perfeitamente gravada no granito sólido, descendo com uma precisão e profundidade que imita o caminho de uma broca de núcleo moderna. E isto não é mera especulação.
Na década de 1990, o engenheiro aeroespacial Christopher Dunn reanalisou meticulosamente este objeto. As suas descobertas foram arrepiantes. Ele descobriu que o passo da ranhura era incrivelmente íngreme. Tão íngreme, de fato, que a broca teria de ter avançado no granito a uma taxa de 1/10 de polegada por revolução. Exatamente as mesmas marcas observadas no sarcófago do museu. As implicações são colossais. O granito é uma mistura de quartzo, feldespato e mica, um compósito cristalino que atinge entre 6 e 7 na escala de Mohs de dureza. Isso o torna mais duro que o aço, muito mais duro que o cobre. Então, como um tubo de cobre, como insiste a egiptologia mainstream, poderia ter criado uma espiral descendente perfeita em um material que ele nem sequer deveria ser capaz de arranhar? A questão permanece, ecoando nos corredores silenciosos da história, um sussurro gelado de uma verdade que se recusa a ser enterrada. Aquele sulco. Aquela marca que desafiava a própria lógica. O engenheiro Christopher Dunn, um homem cuja vida foi dedicada à precisão da usinagem, mergulhou nas profundezas do mistério que o núcleo de perfuração número 7 apresentava. Não era apenas uma questão de impossibilidade mecânica. Era a ausência perturbadora de qualquer sinal de vibração, de oscilação, de pressão inconsistente. A superfície do granito, fria e impassível, contava uma história de perfeição que ecoava a de uma ferramenta operando sob um torque regulado por máquina. Uma constância que os antigos, segundo nossos livros de história, não deveriam possuir. Mas o que tornava o núcleo número 7 ainda mais desconcertante era a natureza da própria espiral. Não se tratava de meros arranhões aleatórios, daquelas marcas erráticas que a abrasão ou o desgaste desigual deixam para trás. Esta espiral era uma assinatura de consistência implacável, estendendo-se por todo o comprimento do núcleo, como se um torno ou uma ferramenta de perfuração cilíndrica tivesse removido camada após camada com uma precisão laser. As medições meticulosas de Dunn revelaram que o sulco possuía um ângulo de descida exato, uma inclinação perfeita que se repetia de forma idêntica em múltiplos pontos do núcleo. Um comportamento que só poderia ser alcançado com equipamentos projetados para manter um controle de avanço impecável. O tipo de engenharia que você esperaria encontrar em um laboratório de usinagem moderno, com sua atmosfera esterilizada e suas máquinas de controle numérico. Não em uma pedreira desértica, sob o sol implacável, por volta de 2.500 anos antes da nossa era. E então havia a localização. Como um sussurro gélido, a verdade se revelava em camadas. O núcleo foi encontrado em uma trincheira de corte no Planalto de Gizé, perto de outros objetos de pedra inacabados, todos ostentando assinaturas espirais semelhantes. Isso não era um incidente isolado, um capricho acidental de uma civilização antiga. Era a prova irrefutável de uma técnica padronizada, repetida, dominada. Uma metodologia que, de alguma forma, foi apagada dos anais da história. Mas onde estão as ferramentas? Onde estão as brocas rotativas de alta potência, os tubos avançados, os tornos que poderiam ter forjado tal precisão? Nada. Apenas o silêncio do deserto e o desafio mudo da pedra, que fisicamente, inegavelmente, provava a existência de algo que não deveria existir. A ausência de evidências físicas para a tecnologia que criou tais artefatos é, em si, um eco perturbador, uma lacuna que a arqueologia convencional se esforça para preencher com teorias que parecem cada vez mais frágeis. A enigma de Assuan, o obelisco.
Um monumento que, em sua própria imperfeição, revelou um método de corte em pleno golpe da ferramenta. Se os núcleos de perfuração e os sarcófagos dos museus nos mostravam os resultados finais de uma tecnologia desconhecida, o obelisco inacabado em Assuã oferece algo ainda mais raro, mais visceral, um vislumbre do processo interrompido, um crime contra a pedra que se tornou uma janela para o passado proibido. Medindo mais de 40 metros de comprimento e pesando umas estimadas 1.200 toneladas, este monólito colossal de granito nunca foi concluído. Permanece ali, meio preso ao leito rochoso, abandonado no meio da pedreira, vítima de uma rachadura traiçoeira que se formou durante o corte. Mas essa rachadura, esse acidente do destino, pode ter preservado algo muito mais crucial do que o próprio obelisco: as marcas de ferramentas antigas que, pela lógica de nossa história aceita, simplesmente não deveriam estar ali. Quando engenheiros modernos visitaram a pedreira, eles esperavam ver superfícies ásperas, o resultado do martelamento incessante de pedras de dolerito, a teoria padrão que a academia insiste em propagar. Talvez abrasões irregulares de cinzéis de cobre, um trabalho árduo e imperfeito. Em vez disso, o que encontraram foi uma visão que gelou a espinha de qualquer um que ousasse questionar. Longos sulcos contínuos, escavados nas laterais e sob o obelisco. Esses cortes não eram caóticos, não eram o resultado de marteladas brutais. Eram suaves, paralelos, côncavos, como se o granito tivesse sido raspado, ou melhor, barbeado com uma ferramenta de moagem grande e estável, uma precisão que desafiava a mão humana, a força muscular bruta. Alguns desses sulcos, em sua audácia silenciosa, até se curvavam sob a barriga do obelisco, formando reentrâncias, cortes em ângulo que são fisicamente impossíveis de criar com uma bola de dolerito empunhada por um homem. A simples física de alavancagem e acesso tornaria tal feito uma miragem. E como se não bastasse, a trincheira que circunda o obelisco é estreita demais. Um espaço claustrofóbico que não permitiria aos trabalhadores balançar ferramentas com a eficiência necessária para realizar tal obra, muito menos criar sulcos tão uniformes e profundos. A própria paisagem da pedreira grita a impossibilidade da narrativa oficial, revelando uma verdade mais sombria, mais complexa. O que se esconde, então, por trás dessa fachada de ferramentas primitivas? Nas profundezas do deserto, sob um sol impiedoso que assa a terra e esconde segredos milenares, jaz uma cicatriz na pedra, um mistério tão antigo quanto a própria areia. Não há espaço ali para a força bruta do impacto, para o balançar frenético de martelos primitivos. No entanto, as paredes rochosas exibem ondulações perfeitamente alinhadas, como se esculpidas por uma máquina. São marcas que sugerem um movimento de corte que aplicava pressão descendente e, ao mesmo tempo, um controle lateral impecável, quase cirúrgico. O engenheiro Christopher Dunn, um homem que dedicou a vida a desvendar os enigmas da pedra, aponta para o abismo entre o que vemos e o que nos foi ensinado. Ele afirma que recriar essa mesma curvatura com as ferramentas modernas que possuímos hoje exigiria um cortador de disco rotativo, capaz de fatiar a rocha com precisão impensável, ou então um esmeril vibratório de alto torque. Ambas as tecnologias, em nosso tempo, dependem de braços controlados por torque, que escavam o material de forma consistente, sem falhas, sem hesitação. É uma dança mecânica que exige uma sofisticação que desafia qualquer relato histórico sobre as capacidades do homem antigo. Mas o enigma se aprofunda, as sombras se alongam.
As superfícies das paredes da trincheira e a base do obelisco inacabado não revelam sinais de percussão repetitiva, de golpes incessantes que deveriam ter forjado uma obra de tal magnitude. Não há picadas, nem cicatrizes aleatórias, nem marcas de estilhaçamento que denunciassem a violência de um martelar constante. Em vez disso, as marcas são as aos caminhos de roteamento mecânico que vemos nas modernas fábricas de pedra. É como se uma inteligência artificial tivesse projetado o corte, séculos antes de sequer concebermos a ideia de tal tecnologia. Arqueólogos encontraram dezenas de pedras de dolerita nas proximidades, ferramentas supostamente usadas para o trabalho. Mas aqui reside um silêncio perturbador. Nenhuma delas exibe o tipo de desgaste que se esperaria de uma tarefa hercúlea, como moldar um monumento que pesa 1.200 toneladas. Na verdade, muitas estão estranhamente intactas, quase intocadas, sugerindo que foram colocadas ali, talvez para cumprir uma narrativa, em vez de terem sido extensivamente utilizadas. Essa anomalia levanta uma possibilidade inquietante. E se as ferramentas tradicionais fossem mais simbólicas, deixadas para trás, ou introduzidas muito mais tarde para se encaixar em uma teoria conveniente? E se o verdadeiro método, a técnica que realmente deu forma a essas maravilhas, foi apagado da história ou nunca documentado, submergindo em um esquecimento deliberado ou acidental? Em termos de engenharia, o estado inacabado do obelisco, essa ferida aberta na pedra, expõe o segredo. O corte era preciso demais para ferramentas manuais da antiguidade, suave demais para impactos aleatórios e geometricamente complexo demais para ser resultado do acaso. Há um sussurro na pedra, uma vibração ressonante que nos fala de uma tecnologia perdida, de um conhecimento que transcende nossa compreensão atual. Se tudo o que vimos até agora, das espirais de precisão aos cortes subterrâneos da pedreira, aponta para um método esquecido de corte de pedra, então o Serapeu de Saqqara pode oferecer a maior pista de todas. Escondido nas entranhas do deserto, sob o peso de milênios de areia, encontra-se um sistema de túneis sinuosos, esculpidos através do calcário sólido. No coração dessa escuridão, repousam 24 caixas de granito negro, cada uma pesando entre 70 e 100 toneladas. Não são apenas grandes, são absurdamente precisas. Engenheiros que inspecionaram as caixas, incluindo o já mencionado Christopher Dunn e físicos de escolas de engenharia renomadas, mediram suas paredes internas. O que descobriram é de tirar o fôlego. As superfícies eram planas, com uma tolerância de 0,2 de milésimo de polegada. Para se ter uma ideia, isso é mais preciso do que a maioria dos componentes aeroespaciais que fabricamos hoje, com toda a nossa tecnologia de ponta. É uma precisão que desafia o tempo, as ferramentas e a própria lógica. Mas é aqui que as coisas se tornam ainda mais bizarras, mais perturbadoras. A acústica. Vários pesquisadores, incluindo engenheiros acústicos, notaram algo estranho quando o som era introduzido nessas caixas de granito. Golpear o interior fazia com que frequências de ressonância puras ricocheteassem de volta com uma amplitude elevada, como se a própria caixa estivesse sintonizada, um instrumento gigante à espera de ser tocado. Algumas notas vibravam com uma clareza tão cristalina que se sustentavam por vários segundos, preenchendo o ar com uma melodia espectral. E quando as tampas, cada uma pesando mais de 15 toneladas, eram abaixadas, elas criavam o que só pode ser descrito como uma câmara acústica perfeita, um vácuo de som que engolia qualquer ruído, deixando apenas o eco de uma pergunta sem resposta.
Uma câmara de ressonância, construída com uma precisão que desafia nossa compreensão, capaz de manipular o som de maneiras que mal podemos replicar. O que eles sabiam? Que segredos foram selados dentro dessas caixas, nessas tumbas de granito negro, onde o silêncio guarda a verdade de uma civilização que pode ter dominado as vibrações do próprio universo? E se o som, aquilo que normalmente descartamos como um mero subproduto da criação, fosse, na verdade, a própria chave para o impensável? Textos antigos, sussurrados em civilizações distantes, falam de pedras que cantavam, de vibrações capazes de amolecer ou erguer blocos de massa inimaginável. À primeira vista, a mente racional rejeita isso como uma fantasia, uma pseudociência sem fundamento. Mas a física moderna, em seus laboratórios silenciosos e frios, começa a flertar com essas possibilidades perturbadoras. Tecnologias como a perfuração ultrassônica e a levitação acústica já não são apenas ficção científica. Elas existem, palpáveis, em nossas bancadas de teste. Métodos que podem cortar ou suspender objetos sólidos usando frequências meticulosamente ajustadas, não lâminas. Imagine, se esses princípios, talvez por uma descoberta acidental ou um conhecimento há muito esquecido, tivessem sido dominados por construtores predinásticos, isso resolveria um enigma que assombra a arqueologia: a ausência de marcas de ferramentas, aquelas superfícies que refletem como espelhos, e a simetria interna que desafia a lógica, como as que vemos no Serapeum. A evidência continua a se acumular, uma peça de um quebra-cabeça sombrio. A geometria das caixas de sarcófagos, por exemplo. Muitas são esculpidas em ângulos de 90 graus perfeitos, com transições internas tão suaves que parecem fundidas, sem o menor sinal de vibração de ferramenta. Algumas arestas são tão afiadas que poderiam rasgar a pele com um toque. E aqui reside o horror. O granito, a rocha teimosa e implacável, é notoriamente propenso a fraturar sob a menor vibração irregular. Para criar tais características sem despedaçar a pedra, seria necessário um controle de energia tão preciso que beira o sobrenatural, seja através de pressão sustentada ou de frequências harmônicas. Christopher Dunn, um nome que ecoa nos corredores da pesquisa alternativa, propôs que as caixas poderiam ter sido esculpidas usando um método de corte ressonante. Uma técnica onde a vibração induzida por frequência enfraqueceria as ligações moleculares da pedra apenas o suficiente para permitir uma moagem de precisão cirúrgica. Um processo assustadoramente similar à usinagem piezoelétrica moderna. Nenhum cinzel de cobre, nenhuma pasta abrasiva de areia, nenhuma bola de dolerita poderia replicar tal perfeição. E o que é mais inquietante, nenhum desses supostos instrumentos foi encontrado nas câmaras de corte do Serapeum. O que foi encontrado, no entanto, foram caixas tão finamente usinadas e geometricamente perfeitas que desafiam até mesmo as limitações dos métodos industriais do século XIX. Se essa teoria se sustentar, isso significaria que os construtores antigos podem ter utilizado a frequência não como folclore, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta que moldava a matéria de formas que mal começamos a compreender. E isso explicaria por que seus artefatos mais sagrados, desde o Serapeum até os chamados diapasões encontrados em ruínas de templos, parecem ter sido projetados em torno de propriedades ressonantes e não de força bruta. Quase como se o universo, em sua essência vibracional, fosse seu cúmplice. O disco de Sabu,
uma espécie de projeto de rotor gravado na pedra, descoberto no túmulo do príncipe Sabu em 1936, continua a atormentar cada engenheiro que o examina. Um objeto estranho, semelhante a uma roda, esculpido em metaciltito, uma pedra tão quebradiça e escamosa que se estilhaça sob a menor pressão. É o disco de Sabu, iate retirado diretamente de uma máquina moderna. Com aproximadamente 61 centímetros de diâmetro, um cubo central, 3 aletas elegantemente curvas e um aro externo, o disco não se assemelha a nada conhecido na arte religiosa ou simbólica egípcia. Não é uma tigela, não é uma bandeja e certamente não é ornamental. Seu design imita um rotor ou um impulsor, um eco silencioso de uma tecnologia que nunca deveria ter existido naquele tempo. O que mais eles sabiam? Há objetos que desafiam o tempo, que sussurram segredos de uma era que julgamos conhecer. E depois, há o disco de Sabu. Um artefato que por si só é um grito silencioso no vazio da história, uma anomalia que se recusa a ser categorizada, a ser explicada pelas narrativas convenientes que construímos para o nosso passado. Descoberto em uma tumba egípcia, datada de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, este objeto singular, esculpido em metaciltito, material frágil e traiçoeiro, emerge das areias com uma forma que arrepia. Não é uma joia, não é uma ferramenta óbvia de uso diário, tampouco uma simples peça decorativa. Sua geometria é um enigma, um desenho que parece ter sido roubado de um futuro distante, ou talvez de um passado esquecido, mais avançado do que ousamos imaginar. Quando engenheiros modernos como Robert Bauval e acadêmicos da escola Kemet modelaram o objeto em 3 dimensões, o que eles desvendaram foi perturbador. A forma do disco, com suas aletas finas e curvas, não era mero capricho estético. O ar, ou qualquer fluido que por ali passasse, seria compelido a um padrão de fluxo espiralado, uma dança invisível que resultaria em uma drástica redução do arrasto e, mais chocante ainda, na geração de sustentação, exatamente como uma pá de rotor funcional. Uma tecnologia aerodinâmica que só seria redescoberta e compreendida por nossa civilização muitos milênios depois. A implicação é clara e gélida. Os criadores deste disco possuíam um conhecimento de engenharia de fluidos que desafia toda a cronologia estabelecida. Mas o mistério se aprofunda. As sombras dançam ao redor de cada curva do disco. Como, em nome de tudo o que sabemos, os antigos egípcios poderiam ter esculpido lâminas aerodinâmicas tão delicadas de um material tão propenso a estilhaçar-se? O metaciltito, quando submetido a pressões desiguais, racha, se desfaz em fragmentos afiados. Isso significa que técnicas como golpes de martelo ou cinzéis grosseiros seriam inúteis, ou pior, destrutivas. Este objeto exigia um tipo de usinagem que implicava abrasão ou roteamento, com uma força controlada, uma precisão quase cirúrgica. E isso nos leva de volta à pergunta que assombra cada descoberta inexplicável: que ferramenta eles usaram? O silêncio que se segue a essa questão é o mais ensurdecedor de todos. Ainda mais intrigante é o fato de que nada remotamente parecido com o disco de Sabu jamais foi encontrado no Egito, nem antes, nem depois. É um artefato solitário, uma aberração tecnológica em uma tumba de um príncipe que viveu há cerca de 5.000 anos, muito antes de qualquer maquinaria documentada sequer existir. Graham Hancock e outros pesquisadores propuseram uma ideia que ecoa nos corredores da história, uma teoria que nos força a questionar a própria fundação do nosso conhecimento. O disco de Sabu poderia ser um fragmento sobrevivente de uma tradição mecânica perdida.
um objeto cuja função original, complexa e talvez assustadora, foi esquecida pelo tempo, reclassificada como mero ritual para que as mentes limitadas de eras posteriores pudessem compreendê-lo, ou talvez para que não tivessem de confrontar uma verdade incômoda. E é aqui que a escuridão se aprofunda ainda mais, estendendo-se para além das areias do Egito. Objetos semelhantes a rotores, com geometrias de aletas espirais idênticas, surgiram em locais tão distantes quanto a Bolívia pré-colombiana e templos mesoamericanos. Encontrados gravados em painéis de pedra ou ocultos em criptas secretas, esses discos guardam a mesma assinatura de design. Seriam meras coincidências independentes, frutos de mentes humanas que, por acaso, convergiram para a mesma solução aerodinâmica? Ou, e a pergunta nos congela, múltiplas culturas antigas, separadas por oceanos e milênios, herdaram projetos tecnológicos de uma fonte anterior e compartilhada? Uma fonte que permanece oculta, esperando para ser desenterrada, ou talvez para nos assombrar. Os céticos, é claro, oferecem suas explicações. Argumentam que o disco de Sabu não passa de um extravagante queimador de incenso. Mas essa simplificação falha miseravelmente em explicar a precisão matemática das aletas curvas do disco, o seu cubo central de engenharia impecável, ou porque ele mimetiza a mesma lógica de design que engenheiros aeroespaciais modernos empregam na otimização da dinâmica de fluidos. Se era um prato de incenso, era um projetado com a inteligência aerodinâmica de um motor a jato. E se não era, então pode ser o artefato de tecnologia perdida mais subestimado, mais perigoso em suas implicações, já retirado das areias do Egito. A questão se torna ainda mais urgente quando confrontamos o problema da replicação moderna. Após décadas de debate e evidências crescentes, os céticos desafiaram as afirmações de Hancock com uma demanda simples, quase um sussurro de desespero. Prove que não pode ser feito. E assim, vários laboratórios, engenheiros e até documentários de televisão se propuseram a tentar o impossível. Replicar os cortes intrincados, as superfícies polidas e as geometrias perfeitas vistas em artefatos de granito egípcios, usando apenas as ferramentas que a arqueologia tradicional insiste que foram utilizadas: brocas de tubo de cobre, areia de quartzo e trabalho manual. Os resultados foram um fracasso retumbante, um espelho quebrado da nossa própria arrogância. Em uma das tentativas mais citadas, a engenheira Denise Stocks, uma defensora convicta da visão tradicional, dedicou anos a testar réplicas de serras de cobre, cinzéis e brocas tubulares, usando areia como abrasivo. Ela queria provar que era possível, que a história que conhecíamos estava correta, que não havia mistério. Mas a realidade se impôs, fria e implacável. Seus esforços foram em vão, as ferramentas se desgastavam, os materiais lascavam, a precisão era inatingível. A verdade é um abismo. E às vezes, preferimos não olhar para dentro. A história que nos contaram é uma mentira. O atrito incessante, uma batalha silenciosa contra a matéria, revelou-se um desafio monumental. Com um esforço hercúleo e uma técnica apurada, a eco na arenito, mais maleável, os sulcos surgiram, lentos e hesitantes, mas ainda assim uma vitória pírrica contra a fria indiferença da rocha. Mas foi no granito que o progresso arrastou-se até uma quase paralisia, um sussurro de movimento contra a rocha implacável. Após horas de trabalho consistente, sob condições que eles consideravam ideais, os tubos de cobre haviam cravado apenas pouquíssimos milímetros na superfície.
Os cortes resultantes eram ásperos, irregulares, desprovidos daquela curvatura precisa que desafiava a lógica. Longe, muito longe das perfurações espirais no granito de Gizé, que pareciam ter sido obra de uma força alienígena, não de mãos humanas. Para agravar o cenário, as partículas abrasivas rapidamente perdiam o seu fio, tornando-se ineficazes, e o cobre, maleável demais, dobrava-se sob a pressão, traindo a intenção de quem o empunhava. Manter um furo limpo era uma quimera, uma batalha perdida para a instabilidade, a vibração incessante e a deformação da ferramenta. Tornou-se dolorosamente claro que este método não era apenas ineficiente, era incapaz de produzir aqueles furos cilíndricos simétricos, de penetração profunda e estrias concêntricas, que pareciam desafiar as leis da física e da engenharia primitiva. Em um ato de desespero calculado, ou talvez de arrogância velada, os pesquisadores decidiram inverter a premissa. E se tentássemos igualar aquelas marcas antigas usando o arsenal da engenharia industrial moderna, foi assim que entraram em cena as brocas de núcleo com pontas de diamante, os tornos guiados por controle numérico computadorizado, as máquinas rotativas ultrassônicas. Com materiais avançados, plataformas de perfuração de estabilidade inabalável e um controle de torque e velocidade que beirava a perfeição, os Engen em artefatos como o núcleo número 7 de Petri. A esperança, um fio tênue, começou a se solidificar, mas aqui reside a verdade mais sombria, a que gela a espinha e nos força a questionar tudo o que acreditamos saber. Mesmo com brocas revestidas de diamante e o controle de torque mais avançado, a taxa de avanço era, de forma perturbadora, mais lenta do que aquela medida por Hancock e Dunn nos núcleos antigos. Em alguns casos, os engenheiros foram forçados a reduzir a potência de suas máquinas, a retroceder, para não danificar o próprio granito. A espiral antiga, fria e silenciosa, sussurrava uma taxa de avanço que superava os métodos mais sofisticados da atualidade. Isso levantou uma pergunta inquietante, um sussurro de dúvida que se transforma em um grito na mente. Se foram necessárias ferramentas de diamante, equipamentos industriais pesados e anos de expertise para mal igualar os resultados antigos, quão plausível é que meras ferramentas manuais de cobre tivessem alcançado os mesmos feitos há mais de 4.000 anos? E mais aterrador ainda, com uma precisão superior. Vários laboratórios também tentaram replicar os sulcos limpos e rebaixados, quase cirúrgicos, vistos no local do obelisco inacabado em Assuão. Com retificadoras rotativos pesados, controlados por ângulo e equipados com cortadores vibratórios, máquinas que pesavam centenas de quilos e exigiam fontes de energia estáveis e ininterruptas. O tipo de infraestrutura que jamais se conceberia em uma pedreira da Idade do Bronze. Até hoje, nenhuma replicação moderna utilizando ferramã absoluto visíveis no trabalho egípcio antigo em granito. E esse é o paradoxo que nos assombra. Quanto mais a tecnologia moderna se esforça para imitar o passado, mais ela expõe a distância abissal, a superioridade quase incompreensível dos resultados antigos. Um abismo de conhecimento perdido, um segredo congelado no tempo.